Sabe aquele momento em que você sente que está perdendo o controle? Quando o pior de você está pedindo passagem e você precisa apertar os dentes para não deixar sair? Agora imagina ser tão poderoso que você poderia dominar o mundo, mas escolhe morrer de fome por causa de uma promessa. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma análise profunda no Na Minha Tela. Hoje o papo é sobre um dos personagens mais absurdos de Yu Yu Hakusho, Raizen, o Rei Demônio, que no auge do seu poder faz uma escolha que desafia toda a lógica de um monstro. Vamos ser sinceros, a gente está falando de uma criatura de poder imensurável, que se deixou consumir pela aninação, que deixou suas vontades para morrer de fome. E a história dele vai muito além de uma simples luta. É sobre autocontrole, legado e uma redenção pra lá de imperfeita. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo desvendar a alma de Raizen. Quando a gente pensa em poder em Yu Yu Hakusho, o nome de Raizen surge quase como uma lenda. Ele era um dos 3 reis do Makai, o mundo das trevas, e em seu auge era considerado o demônio mais poderoso que já existiu. Só que o Raizen, que a gente conhece na série, é uma sombra disso. Ele tá fraco, morrendo de fome, e ainda assim ele é assustadoramente forte. O contraste é brutal. Você vê aquele rei no trono, esquelético, cercado pelo silêncio do Makai. O vento passa, mas ele não se move. Não precisa. Nem mesmo a morte consegue diminuir a presença dele. A lenda do demônio invencível está ali, enfraquecida, mas ainda intocável. É quase como se o poder dele tivesse se transformando em algo diferente, menos visível, mais profundo. E aí que a genialidade do personagem começa. A história de Raizen não é sobre o poder que ele tem, mas sobre o poder que ele escolhe não usar. Há mais de 700 anos, ele conheceu uma mulher humana, e esse encontro mudou tudo. Ele, um monstro devorador, hesita. Ela, uma simples humana, não demonstra medo, e essa atitude dela quebra o ciclo. Em respeito à memória daquela mulher, ele decide nunca mais se alimentar de humanos. Ele se agarrou a essa escolha, mesmo que isso significasse sua própria morte. Isso é fome, isso é vício, isso é escolha. A fome de Raizen é uma das metáforas mais poderosas que eu já vi em um anime. Ela não é sobre comida, é sobre vício. É sobre aqueles impulsos que a gente luta para manter sob controle. Às vezes a gente sabe exatamente o que está destruindo a gente, mas mesmo assim deseja, entende? Você sabe aquele hábito que está te matando? Você sabe que aquela rede social está sugando a sua vida. Você sabe que aquela raiva está te consumindo, mas você continua alimentando. Por quê? Porque parar dói, porque a fome é maior que a razão. A fome de Raizen é o nosso vício em trabalho, a busca incessante pela dopamina das redes sociais, o consumo de pornografia, a compulsão alimentar, as explosões de raiva que a gente não consegue segurar. Isso não é sobre um demônio, é sobre qualquer um de nós quando deixa o pior lado assumir o volante. O verdadeiro monstro não é o poder, mas o desejo descontrolado. E na história dele, o autocontrole não é um superpoder, é uma escolha diária, dolorosa, cansativa, mas é uma escolha. No meio disso tudo, ainda temos a paternidade. É o pai ancestral de Yusuke. Não é exatamente o pai dos sonhos, né? Mas pelo menos deixou um legado mais interessante do que dívida e problema de família. Ele apareceu séculos depois, quando seu descendente já é um adolescente que nunca teve uma figura paterna de verdade. E quando Yusuke descobre que seu maior poder veio de uma criatura que escolheu fraqueza, isso é perturbador, é confuso. É como descobrir que a coisa mais forte que você tem vem de alguém que decidiu se deixar morrer. Foi a primeira vez que eu entendi que herança não é sobre o que você recebe, mas sobre o que você faz com o que recebeu. E Yusuke herda esse poder sujo, esse sangue de demônio, e ele não vira um anjinho de uma hora para outra. Ele se torna um cara que precisa decidir o que vai fazer com essa força bruta, que corre em suas veias. Porque aquele poder que ele herdou, ele vem com uma lição embutida, uma lição que Raizen ensinou com a própria morte. E a gente vê esse conflito de forma visceral na luta contra o Sensui. Quando Raizen possui o corpo do Yusuke, a gente vê a diferença. O Yusuke que a gente conhece, o moleque marrento, some e no lugar dele emerge a brutalidade pura de Raizen.
um poder ancestral e sem piedade. Aquilo deixa um medo real do que o Yusuke pode se tornar. Ele herda um monstro, mas escolhe que tipo de homem ele vai ser. E depois dessa luta, depois que ele sente o peso daquele poder, ele carrega essa lição para o futuro do Makai. Não é como um rei que abraça a monstruosidade. Ele carrega essa lição para o futuro do Makai. Não como um rei que abraça a monstruosidade, mas como alguém que aprendeu a dizer não a ela. E por fim, a redenção é o mais incrível aqui. É que Raizen não busca o perdão. Ele não vira o herói de capa branca. Ele morre como um rei demônio, um monstro que já devorou incontáveis vidas. Sua redenção é imperfeita. Não é sobre apagar o passado. É sobre fazer uma escolha ética extrema no presente. Um rei que escolheu colocar o trono abaixo da própria promessa. Ele se ajoelha diante da própria decisão. Não porque foi derrotado, mas porque escolheu ser derrotado. Ele não se torna um santo. Ele se torna um monstro com um código de honra inquebrável. E isso, meus amigos, é muito mais interessante. E vale lembrar que a fraqueza de Raizen abalou a estrutura do poder do Makai. Para Yumi e Mukuro, os outros dois reis, ter um rival que se recusa a se alimentar era uma oportunidade. Yumi, especialmente, viu aquela inanição uma brecha. Um rei demônio que escolheu se enfraquecer, isso era quase um convite para a guerra. Porque enquanto Raizen morria de fome, Yumi se fortalecia. Enquanto um rei escolhia a ética, o outro escolhia a expansão. E é nesse contraste que a gente entende o quanto a decisão de Raizen foi radical. Ele era uma exceção filosófica no mundo que abraçava a natureza monstruosa. Mukuro, por sua vez, mantinha sua posição de poder através da força bruta, mas Raizen mantinha a sua através da recusa. E isso criava uma instabilidade que ninguém sabia como resolver. Como você derrota um rei que já está derrotado? No fim, a jornada de Raizen é sobre a batalha constante entre quem a gente é e quem a gente escolhe ser. Ele é o poder que se curva ao controle, a fome que se submete à vontade, e o monstro que, mesmo no fim, nos ensina uma lição profunda sobre a humanidade. O legado que ele deixa para Yusuke é justamente esse. O poder é uma ferramenta, mas a escolha de como usá-lo, isso é o que define um rei ou um homem. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual monstro interno que você sente que está tentando controlar hoje. Qual daqueles desejos que você sabe que está te destruindo, mas continua alimentando. E claro, qual personagem de Yu Yu Hakusho você quer uma análise profunda depois. Porque no fim das contas, o que você decide não alimentar hoje define quem você vai ser amanhã. Valeu pessoal e até a próxima.